Glória a Deus, todo mundo me ouvindo? Amém. Aleluia, glória a Deus. É um prazer estar com vocês aqui, irmãos. É sempre um prazer estar compartilhando a palavra do Senhor, sempre motivo de honra. Eu gostaria de orar com vocês, amém? Amém. Ah, não, sério mesmo, por mim o louvor não saía daqui, ficava aqui. Não costumo não, esse negócio do louvor ter que sair não, acho tão bom o louvor aqui, a gente ouvindo a palavra e com louvor é bênção demais. Pessoal do louvor, eu queria ter esse dom que vocês têm. Vocês abrem o caminho para a palavra do Senhor. É uma bênção a gente estar ali mergulhado no louvor, acessa o nosso coração e prepara o nosso coração para a palavra. É tremendo demais. Amém? Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, juntos, unidos, Pai, para ouvir a Tua palavra, para mergulhar mais fundo no que o Senhor tem para nós. Oh, Senhor, como é bom estarmos unidos, Senhor, como é bom, Senhor, sentir a Tua presença, como é bom, Espírito Santo, sentir, Pai, esse vento suave. É um vento suave, Senhor, que vem, Senhor, é uma brisa que o Espírito Santo traz, uma brisa de refrigério, Senhor, uma brisa de consolo, Senhor, uma brisa, Senhor, que toca os nossos corações. Como é bom sentir a Tua presença. Eu nunca quero deixar de sentir Tua presença, Senhor. Eu não quero negociar isso nunca na minha vida, de sentir Tua presença. Nos ajuda, Espírito Santo, a não negociar isso, de sentir Tua presença, de estar contigo. Nos ajuda, Senhor. Tem sido dias difíceis, Senhor, nesta nação para nós. Tem sido dias difíceis, mas nos ajuda, Espírito Santo, a fazer esses dias, Pai, difíceis, como reservas espirituais. Que esses dias difíceis, Senhor, se tornem reservas, onde nós vamos buscar tanto a Tua presença, que as nossas reservas vão estar cheias, Senhor. Nos ajuda a mudar o nosso foco. Oh, Espírito Santo, olha para nós nessa noite. Olha com os olhos, Pai, de misericórdia que o Senhor sempre tem, com os Teus olhos de amor. E eu te peço, Espírito Santo, toca nos nossos corações. Toca, Senhor, em cada vida que está aqui. Espírito Santo, eu coloco diante do Senhor cada pessoa que está aqui. Oh, Espírito Santo, toca nos corações, toca nas mentes. Senhor, cerca esta igreja com muralhas de fogo. Faça essa igreja invisível aos olhos do inimigo. Senhor, eu apresento cada família que está aqui. E as que não puderam vir, que está assistindo online também, Pai, eu apresento ao Senhor. E eu declaro a cobertura do sangue de Jesus para todos também que são desta igreja e está tirando um tempo de descanso, está viajando. Eu declaro a cobertura do sangue de Jesus. Eu declaro que todos os membros dessa igreja estão escondidos no esconderijo do Altíssimo, onde o inimigo não vê, onde o inimigo não toca. Eu declaro que nós estamos guardados como menina dos Teus olhos. Oh, Senhor, alinha o nosso coração com o Teu. Alinha a nossa mente com a Tua. Alinha. Se até hoje, irmãos, a imigração não te pegou, desculpa, não tem nada a ver com o que eu vou falar. É porque Deus está te guardando. É porque Deus está te escondendo. Porque Ele tem um propósito na sua vida. E Ele está te escondendo. Eu sei que os dias estão sendo difíceis. Eu sei disso. Mas olha para Jesus nesta noite. Porque Ele quer renovar as suas forças nesta noite. Ele quer combater o espírito de intimidação nesta noite. Em nome de Jesus, o Senhor quer renovar as suas forças. Em nome de Jesus, o Senhor quer te animar. Amém. O Senhor quer colocar uma chama de novo e animar a igreja. Em nome de Jesus. Não é tempo de recuar, não é tempo de recuar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Amém. Toda vez que eu falo que eu não vou chorar, e aí eu choro. É assim mesmo. Glória a Deus. Também não estou nem agarrada com maquiagem. Quantos aqui já receberam uma promessa do Senhor? Já receberam uma palavra do Senhor? Já receberam um desafio do Senhor? Eu acho que todo mundo já recebeu isso. Uma palavra do Senhor, um desafio do Senhor. Todos, de uma forma ou de outra. E o mais interessante, às vezes você recebe uma palavra tão linda do Senhor. Deus vai te usar. Deus vai abençoar a sua família. E aí, palavra linda, passa um dia, uma semana ou talvez um mês. Meu Deus, depois dessa palavra começa tudo a dar errado. Quem já passou por isso? Você receber uma palavra de Deus, eu tenho até medo. Toda vez que eu recebo uma palavra de Deus, é linda demais. Sobrenatural. O meu não demora um mês, não, irmãos. É uma semana, aí começa. Eu falei, gente, como assim? Parece que é para intimidar aquela palavra que eu recebi, mas não parece. É para intimidar. E eu queria contar uma pequena história aqui, baseada em fatos reais, de um homem que eu tive a oportunidade de conhecer e de perto. Lá na base missionária, o nosso pastor José Rodrigues sempre trazia alguém de fora que tinha vivido algo sobre missões. E ele levou para nós, para treinar os missionários, o irmão Yun. É um homem que vivia na China, ele é chinês, e ele era perseguido lá. Ele era usado muito nas igrejas, em lares, GPS, células, qual nomenclatura você quiser usar. E ele começou a ser perseguido por isso. E ele foi fortemente intimidado, porque ele estava falando sobre o nome de Jesus, sobre o poder de Jesus. E eles pegaram ele e torturaram ele, muito, várias vezes. Se vocês quiserem saber mais dessa história, adquira o livro O Homem do Céu. Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. E toda vez que ele era pego pela polícia de lá, eles torturavam ele e fazia com que ele falasse que nunca mais ia falar de Jesus. Todas as vezes. Isso foi anos e anos. E ele ficou preso por muitos anos, mas ele nunca falava que eu nunca mais falo de Jesus. Eles queriam que ele falasse assim, eu nunca mais vou falar de Jesus, eu nunca mais vou orar em nome de Jesus. Mas sempre eles conseguiam atingir o corpo dele, furava, fazia de tudo, mas eles não conseguiam fazer com que esse missionário parasse de falar de Jesus, que era o irmão Yun, que é conhecido como o Homem do Céu. E isso não intimidou ele. Nunca intimidou ele. E ele sempre continuou falando. E décadas antes dessa história, nós também presenciamos na Bíblia uma história muito fantástica, que é a história de Pedro e de João, que também foram intimidados. Porque eles estavam fazendo o quê? Eles também estavam falando de Jesus. E ele também fez um milagre ali que Deus usou ele, de curar um coxo. E o pessoal viu um milagre poderoso, um homem que vivia 40 anos coxo. E foi curado pelo nome de Jesus. E isso fez com que as pessoas, os poderosos ali, ficassem assim, extasiados. E queriam parar João e Pedro, impedindo eles de falar de Jesus. Então, eles tinham que vencer o espírito de intimidação. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, essa noite. Não se cale. Vença o espírito de intimidação. Por que eu comecei falando, toda vez que nós recebemos algo de Deus, uma palavra, um desafio, o que vai acontecer? Vai vir um espírito de intimidação para tentar te calar, para tentar te parar. E aí nós vamos aprender hoje, esse é o irmão Yun, gente.
E hoje nós vamos aprender nesse texto sobre como que a gente vence esse espírito de intimidação. Nós vamos aprender aqui na palavra do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou compartilhar o texto com vocês, que está em Atos 4, do 13 ao 31. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa ou formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não haviam nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. Que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém saberá. Mas para evitar que espalhe sua mensagem, devemos adverti-los de que não fale nesse nome a mais ninguém. Fala comigo, não falem a este nome com mais ninguém. Então chamaram-os de volta e ordenaram que nunca mais falasse, nem ensinasse em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Olha o que Pedro e João respondeu: não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Repete comigo, não podemos deixar de falar. Do que vimos e ouvimos. Amém. Os membros do conselho fizeram uma nova ameaça, mas por fim o soltaram. Não sabia como castigá-lo sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhe contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram junto a voz e oraram a Deus. Fala assim comigo, levantaram junto a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra e do mar, e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, mas nas palavras do nosso antepassado Davi, teu servo, porque as nações enfureceram tanto? Por que perderam tanto com os planos inúteis? Os reis da terra se prepararam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nessa cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos e os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido descrito de antemão pela tua vontade. E agora, ó Senhor, ouve as ameaças deles. Concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Repete comigo, coragem para anunciar a tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, presta atenção, depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É muito tremendo, irmãos. Eu amei esse texto, achei esse texto fantástico. Em Atos 4,18 diz assim, ó, então, chamando-os novamente, ordenaram que nunca mais falasse, nem ensinasse em nome de Jesus. Pedro e João poderiam ter pensado assim, olha, eu já fiz o suficiente, Deus conhece o meu coração.
talvez seja melhor parar por aqui. Eles podiam ter pensado isso. Mas o que Pedro e João respondeu no versículo? Julguem, ó Senhor, mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores, ao invés de obedecer a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos lá em Atos 4. A mensagem de Atos 4, irmão, quando você estiver na sua casa estudar mais sobre o livro de Atos 4, você vai ver que esse capítulo aqui vai falar sobre vencer a intimidação. Porque vai existir momentos da nossa vida que nós vamos ter que decidir. Ou nós nos deixamos calar pelo espírito de intimidação, ou a gente age na oração e enfrenta o espírito de intimidação. Nós vamos decidir. E o mais tremendo aqui se você for em Atos 3 vai relatar essa cura desse homem que estava na porta, eu falo que estava na porta da presença. E ninguém curou esse homem, mas Jesus curou, mas Jesus usou Pedro e curou e fez aquele milagre, e o povo encrespou porque ele foi curado. E em Atos 4, estava aquele alvoroço. E o que eles implicaram, na verdade, era com que autoridade, em nome de quem que eles estavam fazendo aquilo. E todo mundo tinha visto. Se você for olhar, não se falava em outra coisa. Era na cura desse homem. Então não tinha como eles abafar que esse homem não tinha sido curado. Era evidente. Todas as pessoas presenciaram que esse homem foi curado. E aí em Atos 4, lá no comecinho, eu não li, mas fala que, no versículo 1, enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus e líderes. Estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo em que Jesus a ressurreição dos mortos. Eles prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes e do povo e dos mestres da lei reuniram em Jerusalém e estavam ali Anás, sumo sacerdote, e também Caifás, João Alexandre e outro parente do sumo sacerdote. Então, assim, os líderes religiosos, eles ficaram ali encrespados com esse poder. E que poder que era esse? Em nome de quem que eles curavam? E como é que isso acontecia? Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar aqui com vocês é a intimidação tenta silenciar o nome de Jesus. Está em Atos 4, do 17 ao 20. Eu já li aqui com vocês. Toda vez, como eu falei para vocês, que vocês receber uma palavra de Deus sobre a sua família, sobre a sua vida, vai vir um espírito de intimidação. Vai tentar calar você. Vai tentar te desmotivar. Vai tentar te parar. Pode ser de várias formas, irmãos. Pode ser através de críticas, de comentários. Se eu fosse você, se fosse eu não ia gastar tanto tempo fazendo isso, não. Está vendo que não é uma crítica aberta? Mas se fosse eu não ia gastar tanto tempo ensaiando no louvor. Sempre vai vir um espírito de intimidação. Para o quê? Intimidar aquilo que Deus já colocou, já te deu. Já colocou, depositou em você, na sua família, no seu filho. Sempre vai vir. E nós temos que estar, o quê? Com os nossos olhos e os nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo para perceber esse espírito de intimidação. Porque se a gente não percebe, a gente vai na onda. A gente para, a gente deixa se intimidar. Então, nós precisamos prestar bastante atenção nisso. Observe algo poderoso. Eles não conseguiram negar o milagre, né?
Eles estavam tentando silenciar a mensagem. O milagre era evidente. Então, a partir daqueles momentos, eles queriam caçar alguma forma de silenciar Pedro e João, para eles não continuarem falando de Jesus. O problema não era só falar, o problema é de quem que eles estavam falando. O problema era falar em nome de Jesus. E por que o inimigo faz isso com nós? Você recebe uma palavra de Deus, você é desafiado pelo seu líder para levar uma palavra no GPS, ou para levar uma palavra no culto de oração, e tudo acontece naquela semana. Isso acontece só comigo? Eu acho que com todo mundo. Você é sempre desafiado para fazer algo e tudo acontece, vem tipo um contra-ataque. É para você recuar. É para você andar para trás, não para frente. É para te intimidar, é para você fugir. E quantas vezes o Senhor confia em nós algo? Ele confia algo em você, Danton. Ele confia algo em você, Moisés. Quantas vezes o Senhor está confiando algo em nós? E nos dá, e às vezes usa até profetas ou pessoas que a gente nem imagina para confirmar aquilo. E aí a gente recebe aquela palavra, recebe aquele aviso. É tão bom, né? Receber uma palavra assim de Deus, é tão gostoso. Só que comigo acontece na mesma semana. Às vezes tem pessoas que acontece um mês, mas comigo acontece na mesma semana. Naquela mesma semana que eu recebi uma palavra tão animadora, tão poderosa, tão cheia de vida, o espírito de intimidação, opa, vamos lá, intimidação. O espírito de intimidação vem tentar me calar, tentar me parar. E isso acontece, não é só comigo, irmãos, é com a igreja inteira. E aí, se você não percebe isso, você vai parar. Mas o Espírito Santo hoje está falando conosco. Vamos aprender hoje como enfrentar o espírito de intimidação. Porque o Senhor não nos chamou para uma obra inacabada, não. O Senhor tem uma obra para cada um de nós aqui nessa noite. Para todos que estão aqui, o Senhor tem uma obra. E Ele quer fazer uma obra completa, não é pela metade não, Jéssica. É uma obra completa. Mas se toda vez que nós formos desafiados por Deus, em que nós recebemos uma palavra, nós nos deixamos o espírito de intimidação nos confrontar, nós recuamos? Não. Não podemos recuar, nós temos que permanecer. E como que acontece isso, Fernanda? Nós vamos aprender hoje como que isso acontece. Mas o que eu posso te falar, todos que têm uma palavra de Deus, todos que têm o espírito de intimidação, vai tentar te parar, Moisés. Sempre vai tentar. E você tem que estar com discernimento em dias, para você discernir, Clarita, isso quer me parar. Ou você não vai discernir e vai deixar as palavras de crítica entrar. Como eu falei para você, às vezes as críticas não são oficialmente críticas, são palavras disfarçadas. Você nem percebe que é uma crítica, mas consegue chegar no seu coração. Ou você vai deixar essas palavras entrar no seu coração, acessar o seu coração, e você vai desanimar. E uma vez desanimada, irmãos, acredite se quiser, mas teve uma vez que eu fiquei desanimada, ao longo servindo o ministério. Meu marido chegou em mim e falou assim, ó, Nenê, desse jeito, Nenê, não foi com essa mulher que eu casei, não. Brigou comigo. Eu quero a mulher que eu casei de volta. Eu fiquei 3 meses de cama. Não foi aqui, foi no Brasil. E eu parei, 3 meses, por 3 meses eu parei. O James me deu um sacode e falou assim, não foi com essa mulher que eu casei. Eu estava ferida? Estava. Eu tinha razão? Tinha. Mas o que o inimigo faz? Às vezes, nós usamos a ferida como desculpa de parar. Mas se a gente continua na cama, aí vem o desânimo. E quando o desânimo se aposta da gente, é muito difícil de você levantar. Foi preciso do meu esposo levantar a voz comigo e falou, eu quero a minha esposa de volta. Não foi você, não foi dessa que eu casei com uma mulher que tinha atitude. E muitas vezes tem que chegar uma pessoa
dessa na nossa vida. Que seja a esposa, que seja o esposo, que seja um amigo, que você nem quer ver a cara dele, ele vai lá na sua casa e fala: apruma, levanta, sai desse lugar que Deus tem mais para você. Amém? E nessa noite, o Senhor vai falar com o seu coração. Todos aqui têm uma promessa. Mas por que nós paramos? Porque nós deixamos o espírito de intimidação nos intimidar. Porque nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós. Mas, às vezes, o que está acontecendo é que nós não estamos nos alimentando. Estamos fracos espiritualmente porque nós não nos alimentamos. Então, nós não temos força para levantar e combater aquele espírito de intimidação. Então, hoje é dia de posicionamento. Hoje é dia de posicionarmos no mundo espiritual, para continuar avançando para aquilo que Deus tem para nós, Carla. Nós não somos daqueles que retrocedemos. Nós não somos, Carla. Nós somos daqueles que prosseguimos para o alvo. Continua. A intimidação vai vir? Vai vir. Mas eu vou parar? Não, eu não vou parar. Porque eu sei quem Deus me deu uma palavra. Não foi o homem, foi Deus. Foi Deus que me deu uma palavra. Então nós precisamos continuar. Amém? Glória a Deus? Aleluia. Quando a oposição não consegue apagar a evidência do poder de Deus, ela tenta calar a voz daqueles que testemunham dele. A intimidação nem sempre tenta fazer você abandonar Jesus. Às vezes ela apenas tenta fazer você parar de falar de Jesus. Você continua frequentando a igreja, carregando até a Bíblia, dizendo que é cristão, mas o que acontece? Eu já não tenho mais aquele prazer de servir o Senhor. Às vezes eu até vou no GPS, eu vou no culto de oração, mas eu vou ali às vezes por obrigação, não quero orar, porque eu deixei o espírito de intimidação me vencer. Eu me entreguei àquilo, não quero lutar, eu não tenho mais força, e nem me interesso. É como se eu estivesse só sobrevivendo, só existindo, mas não estou existindo com um propósito. Amém? Amém. Glória a Deus. E existem vários ambientes que esse espírito de intimidação pode estar atuando na nossa vida. Não acho que é só dentro da igreja, não. Na família, você pode estar... Eu sofri muito espírito de intimidação na minha família. Minha família não queria que eu servisse a Deus. Então, eu fui muito intimidada na minha família. No trabalho, também sofri muito espírito de intimidação no trabalho. Entre amigos, não preciso nem de eu dizer. Quando eu converti, eu conheci Jesus, foi a coisa mais linda do mundo. Mas eu perdi todos os meus amigos de uma vez só. Sabe quando você está jogando boliche? E, como é que chama? Strike, né? Que você joga assim, e aí cai todos os pinos de uma vez só. Foi um strike para mim. Parece que meus amigos, quando eu aceitei Jesus, não é assim, Clarita? Foi de uma vez só, assim, ó, pá, efeito ali do boliche. Eu falei, mas sumiu todo mundo. Às vezes o que acontece, você sofre intimidação nas redes sociais, também já passei por isso. E dentro da igreja também. As pessoas assim, dentro da igreja, a igreja tem todos os tipos de pessoas. E na igreja, a igreja é aberta para todas as pessoas, para todo mundo. E tem pessoas que estão num processo de caminhada mais elevado, outras que estão no meio e outras que estão começando. E aí que é a grande questão. Se eu não tenho uma vida com Deus, eu vou olhar para essa pessoa que está começando caminhando agora, e aquilo que ela falar de mal vai acessar meu coração e eu vou deixar-me ser intimidada. Mas o que eu tenho que olhar para ela e ver que ela ainda está no começo do processo. Eu não posso deixar aquilo atingir meu coração. Então nós precisamos o quê? Aprender que cada pessoa, na igreja, no trabalho, na família, está num estágio. E nem todo mundo consegue perceber o que está fazendo ainda, por causa do nível de maturidade espiritual. Então, nós que somos mais maduros na fé, nós temos que ter paciência e não deixar aquilo
entrar no nosso coração. Sabe por quê, queridos? Aqui dentro disso aqui, eu queria indicar um livro para vocês. Há muitos anos atrás eu li esse livro, A Isca de Satanás. Se você tiver oportunidade, compra ele, A Isca de Satanás. O que acontece? O espírito de intimidação, além dele te intimidar, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer de todas as formas para usar alguém para você ficar ofendido. E quando você fica ofendido, é uma isca que Satanás te pega. As ofensas faz a gente paralisar, trabalha junto com o espírito de intimidação. Você fica ofendido, você para de fazer a obra do Senhor. Com coisa que Deus tem a ver alguma coisa com isso. E Deus não tem nada a ver com isso. Você fica ofendido, você para de ir para o GPS. Você fica ofendido, você para de ir para a igreja. Você fica ofendido, você para de ir para o culto de oração. Essa, vocês não estão vendo que é uma estratégia desse espírito? E aí eu já enfiei algo no meu coração e na minha mente. Guarda o coração e guarda a boca. Guarda o coração e guarda a boca. E todo mundo que fizer algo contra mim, eu não vou deixar ir para o meu coração. Porque se eu deixar, eu vou ficar ofendido e esse espírito de intimidação vai tentar me paralisar, porque eu dei uma brecha. Então nós precisamos aprender a lidar com isso. Aleluia? Glória a Deus. O segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. A oração é uma arma poderosa contra o espírito de intimidação. Atos 4:24, vou ler de novo com vocês, que eu faço questão. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram junto a voz. A voz era unânime, em outra tradução, e oraram a Deus. E aí depois, você vai ver lá no 29, olha como é que eles estão orando. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar, e que sinais, maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar estava tremendo. Glória a Deus. Depois que Pedro e João foi ameaçado ali no Sinédrio, falaram para eles calar a boca dele, para eles não falar mais de Jesus, o que eles podiam ter feito? Pedro e João podiam ter ficado quietinhos no lugar deles e está tudo bem. Mas não, eles foram para a igreja e compartilhou com a igreja tudo que estava acontecendo. E qual que foi a atitude da igreja? A igreja se uniu em oração. Uma tradução vai falar, era unânime. Aqui está falando todos juntos. Unânime é como todo mundo está orando num só propósito. Num só pensamento. Eram pessoas diferentes, mas com um só propósito. Porque às vezes nós queremos que as pessoas sejam iguais. Não. Deus não criou ninguém em série. Nós não somos robô. Cada um é de um jeito. Aqui não tem série, graças a Deus por isso. Imagina uma série de Fernanda. Oh, meu Deus. Então, Deus não criou ninguém em série. Cada um é de um jeito. Mas quando todos nós nos unimos em oração, unânime, com um só pensamento, um só espírito, olha o que aconteceu. Olha aqui, Senhor. A igreja inteira orando, Pedro e João conduzindo a oração. Olha aqui, Senhor, as ameaças que eles estão fazendo contra nós. Na oração, se você perceber, eles não estão falando assim, oh, Jesus destrói o inimigo. Não vejo isso nessa oração. Oh, Jesus abate o inimigo. Não. Qual que é a oração deles aqui? A oração deles aqui nos dá ousadia para continuar falando do Senhor. Nos dá ousadia, nos dá coragem. Essa é a oração desse povo aqui, dessa igreja. E a oração foi tão forte, porque era todo mundo junto, orando junto, com o mesmo propósito. Era uma ação tão poderosa, da igreja junto, orando pelo mesmo propósito, que todos foram cheios do Espírito Santo. Eles já tinham sido cheios do Espírito Santo antes, lá em Atos 2. Mas a gente aprende que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo continuamente. Não é só uma vez, é uma questão diária. Todos os dias a gente precisa de se encher do Espírito Santo. Então,
Eles oraram. E o que aconteceu? A igreja, olha isso, o inimigo fala através das ameaças. O mundo fala através da pressão, mas a igreja fala com Deus através da oração. Vou repetir. O inimigo vai falar através de ameaças, o mundo vai falar através de pressão, mas a igreja fala com Deus através da oração. A oração muda o foco da ameaça para a soberania de Deus. Quando você olha lá, olha aqui, no texto, no 24. Eles falam como: ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra e do mar, e de tudo que nele há. Eles começam falando da soberania do Senhor, nessa oração. Eles não vão falar, eles já começam reconhecendo quem é Deus. Quem é Deus? Eles começam reconhecendo quem é Deus. Então, a oração não vai negar a intimidação, mas ela se submete à autoridade de Deus. Quando você ora, você está dizendo: sim, eu ouvi a ameaça, mas eu sei quem governa sobre ela. E às vezes você tem recebido ameaças no seu trabalho, ameaças da imigração, ameaças não sei de quem. Talvez você tenha recebido, mas o que você faz? Você vai discutir contra as ameaças? Não. Você faz como esse exemplo aqui. Você leva as ameaças a quem pode resolver. As ameaças vai para quem? As ameaças vai para Deus. Olha aqui, Deus. O que eles estão falando? Está aqui, Deus está ensinando a gente como que a gente faz com o espírito de intimidação. Todas as ameaças que nós recebemos, como que a gente faz? A gente leva essas ameaças a Deus. Levamos essas ameaças a Deus. Nós não combatemos com as pessoas, nós combatemos levando as ameaças a Deus. Olha aqui, Senhor, as ameaças que eles estão fazendo contra nós. E por que nós perdemos tempo tentando responder às intimidações na força do nosso poder? É hora de se posicionar e pôr o joelho no chão e orar. E confiar que Deus está no controle e Ele vai te justificar. Para de mimimi. Para de mimimi. É hora de ser crente de verdade. Nós estamos vivendo em um tempo que brincar de ser crente não dá mais. Eu falei isso hoje aqui no fundo para a Jéssica. Está acontecendo muita coisa da imigração, está acontecendo, está difícil, mas tem mão de Deus. Sabe para quê? Para fazer a gente se posicionar, porque nós estamos muito confortáveis. Aqui é um país abençoado, eu amo esse país, aprendi a amar, no começo eu não amava não. Aprendi a amar, é bom a gente trabalhar, ser remunerado, eu acho isso uma bênção. Mas nós temos que aprender a lidar com isso tudo e descobrir que Deus é maior que tudo isso. Então, às vezes, precisa de vir um terremoto para sacudir a gente, mostrar a realidade para a gente. E talvez, quem sabe, Deus não esteja usando essa imigração para fazer a gente se posicionar, a começar a orar, a começar a buscar a presença de Deus, a priorizar o que Deus tem para nós. Eu não estou falando de ativismo religioso, não. Não é isso, não. Nós precisamos ter um tempo de família, precisamos de trabalhar, não é sobre isso. Eu estou falando sobre intimidade com Deus. De buscar a presença de Deus, é disso que eu estou falando. Então, nós precisamos de focar nisso. Aleluia. A oração não é apenas um refúgio, irmãos. É a fonte de coragem espiritual. Você quer ter coragem? Ora. Quer ser uma pessoa ousada? Vai orar. Quanto mais você ora e busca da presença de Deus, mais ousado você fica. Aprenda a confundir o inimigo, irmãos. Eu falo isso para o meu marido. Tem dia que eu não quero ir trabalhar, porque eu estou tão cansada. Aí eu levanto assim da cama. Aí ele já pegou já o fio da meada. Aquele dia que eu estou mais cansada, eu levanto assim da cama e eu começo a dar glória. Eita! Oh, glória, aleluia! Quando eu estou numa casa muito difícil, eu começo a cantar. Porque eu estou confundindo o inimigo. Eu falei, aqui não. Aqui não. Eu estou confundindo o inimigo. Ele está achando que eu ia murmurar? Não vou murmurar, eu vou glorificar e eu vou. Aí,
De repente, gente, eu estou ali. De repente eu começo a ser renovada. De repente a alegria vem, porque eu me posicionei. Confundi o inimigo. E às vezes a gente tem que confundir. Às vezes você está vivendo um problema na sua casa, Clarita. Eu sei que está difícil. Né? Problema na família, problema no trabalho. Você pode escolher ficar chorando e acabou, está tudo certo. Ou você pode escolher levantar, orar e agir como quem já recebeu a vitória. O posicionamento desse é meu e é seu, você que escolhe. Andar com os olhos da fé não é andar quando tudo está dando certo, aí eu estou bem. Não, é quando tudo está dando errado, mas eu tenho aquela lente que eu falei daquela vez. Eu tenho a lente do céu. Então é sobre isso. A oração faz isso com a gente. A oração também nos mostra quem a gente é. Porque às vezes, eu não sei se é vocês, mas às vezes eu começo a oração assim, eu estou muito certa. Ah, Deus, eu estou muito certa nisso. Aí de repente, 20 minutos depois, oh meu Deus, eu não estou certa não. Estou toda errada. E a oração é capaz de fazer isso com a gente. Mostrar que a gente não é o bambambam, não. Que a gente também erra. Que a gente está errado. Aí de repente no final da oração, se você tinha alguma mágoa no coração, já mudou tudo. E você, não, eu estou errado mesmo, eu agi errado. Então, não saia de casa, eu falo sempre isso. Por que eu gosto de fazer o devocional? Cada um faz o devocional na hora que quer. Eu faço o devocional logo de manhã, porque eu não sei o que eu vou enfrentar durante o dia. E quem tem um temperamento sanguíneo tem que viver pregado na cruz, é igual os coléricos. Porque é explosivo, é reação rápida. Então, eu já faço o meu devocional quando eu acordo, porque eu preciso de enfrentar o dia. Eu não sei o que eu vou lidar com aquele dia. Eu não sei como é que vai ser aquele dia. Pode aparecer surpresas. E, quando as surpresas aparecem, a nossa reação mostra quem nós somos. Então, uma coisa é eu ligar para a Carol e falar, Carol, eu estou indo aí comer na sua casa. Foi algo planejado. Outra coisa é eu aparecer lá na casa da Carol de surpresa. Aí a reação dela vai mostrar. Então, nós temos que estar preparados para as surpresas que a gente vai ter durante o dia. Então, a oração vai fazer isso conosco, amém? Amém. A melhor resposta à intimidação não é o silêncio. É a ousadia gerada na presença de Deus. O que a oração faz conosco? A oração transforma medo em coragem. Lembra de Gideão? O mesmo grupo que poderia estar calado diante das ameaças, agora ora por mais coragem para falar. Esse grupo podia ter se sentido ameaçado, intimidado, e estar chorando, e o que nós vamos fazer? Não. Eles começaram a orar e pedindo mais e mais coragem para continuar pregando. Isso mostra que o poder da oração transforma qualquer coisa, irmãos. A pressão é transformada em propósito. A oração não apenas acalma o coração, mas fortalece a missão. Então, quando a gente levanta a voz a Deus e leva para o Senhor, Ele vai nos fortalecendo e vai nos fazendo ficar parecido com eles, e a gente é transformado. Quantas vezes você e eu, diante da pressão, nossa primeira reação é o quê? Parar. A pressão vem, você recebeu aquele desafio, Carol. Carol vai ministrar essa semana para o devocional de mulheres. E aí, você vai, seu líder te confiou isso. Você vai receber o quê? Um espírito de intimidação. Depende de você, vai recuar? Mas deu tudo errado, vai recuar? É isso que o inimigo quer que você faz, recua. Vai para trás. E é isso, ele tenta nos paralisar toda vez. Existem ciclos, queridos, que esse espírito faz. Você recebe algo de Deus, ele te intimida, você vai para trás. Aí, de novo, você recebe algo de Deus, Deus te dá algo, o espírito de intimidação vem e você vai para trás. Você nunca vence isso, só fica nessa parte aqui, não faz o ciclo. Então, hoje é dia de falar basta. Hoje é dia de você falar assim, até aqui, espírito de intimidação, você foi, não vai mais. Quando você receber uma ordem de Deus a partir de hoje, a intimidação pode vir, mas você não vai recuar. Você não vai parar.
Você não vai olhar para trás, você vai continuar naquilo que Deus tem para você. Porque é Deus que capacita, Lanuse. Não é o homem, é Deus que te capacita. Então não vamos parar mais. Pode vir, mas nós vamos continuar, porque nós estamos na dependência do Senhor. Amém? Gente, está calor, é porque eu acho que eu estou pegando fogo aqui. Amém, glória a Deus. Terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Foi derramado uma unção de ousadia que vence a intimidação. Atos 4:31. Deixa eu só confirmar aqui e ler para vocês de novo. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Qual que foi a resposta de Deus à oração que aquele povo fez? Não foi só uma resposta simbólica ou emocional, não. O céu respondeu. E como é que o céu respondeu? De uma forma sobrenatural. O céu respondeu tremendo aquele lugar. Teve um terremoto. Você imaginou uma coisa dessa? Terremoto. E todos foram cheios da presença de Deus. É aqui, gente. O mesmo Deus que ouviu a oração de Atos 4:29, agora responde com um terremoto e encheu todo mundo da presença de Deus. Agora eles estão cheios novamente, como eu falei, eles encheram-se lá em Atos 2, quando você vai estudar. Mas eles continuam se enchendo. E aí, é isso que a oração faz. A resposta da oração é que uma unção de ousadia que vence a intimidação. Não podemos mais começar algo que Deus falou. Carla, Lanuse, Moisés, Ana Paula. Não podemos mais, Carol, começar algo que Deus falou para vocês, que Deus confiou. E vai vir, isso é um fato. Vai vir um espírito de intimidação para parar vocês. Não podemos mais ser parados por isso. Não podemos mais, Clarita. Não podemos mais, Bia. Nós temos que continuar avançando. E como que nós vamos vencer? Esse texto mostrou para nós. Nós vencemos através da oração. O espírito de intimidação não vai nos vencer e não vai nos calar mais. Até hoje foi assim, mas a partir de hoje, às 7h24 da noite, não vai mais. Você não vai mais se deixar intimidar, porque a partir de hoje, se você não estava posicionado em oração, eu te convoco a participar de oração. E eu não estou falando só de oração aqui na igreja, não. Eu estou falando de você orar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e orar. É disso que eu estou falando. Ok, que é muito bom vir no culto de oração, mas eu estou falando da sua vida com Deus. A partir de hoje, se posiciona na oração. E depois nós conversamos daqui uma semana. Eu não vou dar um mês, não. Daqui uma semana me procura. A partir de amanhã, começa a orar. A partir de amanhã, começa a orar. Daqui uma semana me procura, se o Espírito Santo não falou algo com você. E a intimidação vai vir, vai. Mas você vai reagir diferente. As tentações vão vir também. Para tentar nos distrair, Clarita. Deus vai usar amigos para tirar a gente do foco. Deus usa tudo quanto é coisa que você quiser. Laço, armadilha, para tentar tirar a gente do foco. Mas se a gente estiver posicionado em oração, nós vamos ter discernimento, Bia. O Espírito Santo vai nos dar discernimento. E a gente vai saber se aquilo, nós podemos participar daquilo ou não. Mas até hoje não mais. Eu queria que a igreja levantasse, o louvor estivesse aqui comigo. A partir de hoje, nós vamos vencer esse espírito de intimidação. E chega de começar uma coisa e não parar. Chega de Deus te dar uma palavra tão maravilhosa, você começar e você parar. Não é tempo de parar. Nós não podemos parar de orar, nós não podemos parar de adorar, nós não podemos parar de clamar, não podemos. É tempo de continuar, é tempo de avançar. Nós não vamos nos calar. Nós não vamos nos calar. Se você deixar, irmãos, o desânimo vai pegar você. Você tem que se posicionar. Na hora que o desânimo vir, sai em nome de Jesus. Se for algo hormonal,
procura um médico. Se for falta de vitamina D, vai no médico, começa a tomar vitamina D. Se for falta de ferro, toma ferro. Mas se for espiritual, sai em nome de Jesus. É tempo de posicionamento. É tempo de se posicionar hoje. Aleluia. Queria que vocês cantassem aquela música da Ludmilla. Eu vou ajudar eles a cantar, gente. Amém. E você tá ninguém, todo mundo ri, ué, não entendo isso. Gente, é algo sério isso. E eu queria que você ficasse livre. Eu queria que alguém pegasse o óleo para mim. Hoje não vai ser oração de entrega. Não, hoje vai ser uma oração de guerra. Se até hoje você começava algo e o espírito de intimidação vinha e te paralisava, não vai mais. Não vai mais, você não vai mais recuar. E se você sentir liberdade, pode vir aqui, na frente, o louvor vai estar ministrando a canção da Ludmilla Ferreira.